Olá a todos os nossos amigos e nossas amigas que sempre nos acompanham nesses horários, aos domingos, de 19 horas. Queremos agradecer por mais um encontro, mais uma noite de domingo. Hoje, uma noite especial que a humanidade comemora, os cristãos comemoram como sendo o nascimento de Jesus. Para a gente é um momento de alegria, de reflexão, de pensamentos, enfim, de buscar conhecer um pouco mais da personalidade desse ser que veio para mudar a história da humanidade e que, certamente, dado ao seu nome que ficou registrado e que continua até hoje atual para todos nós, é aquele que veio falar sobre a verdade, sobre as verdades universais, a verdade de Deus. E hoje, nada melhor do que no dia em que a humanidade convencionou comemorar a data do seu nascimento, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que seja o Natal, com o nosso amigo Alcides, que vai trazer para a gente aí a fala sobre a sua compreensão, o seu entendimento e conversar, né? Conversar sobre esse grande momento que é importantíssimo para a humanidade de um modo geral. Amigo, seja bem-vindo, mais um encontro, uma alegria estar aqui com você, como sempre. Boa noite, né, Neto? Boa noite, amigos que nos acompanham, como foi dito pelo nosso amigo Neto. É um prazer muito grande nesse dia tão especial, que é o dia de Natal, que nós cristãos, e em particular cristãos espíritas, temos assim um respeito, uma admiração, um carinho muito grande, não é? Por ser a data que comemoramos a chegada do Cristo, né? Através da personalidade de Jesus ao nosso planeta. Então, será assim um momento diferente em que nós vamos conversar, né? Eu e o Neto, acerca desse momento tão especial que eu acredito que seja para todos nós. Então, como sempre, vamos iniciar com a nossa prece, né? Para a gente já dar o encaminhamento às nossas conversas. Então, Jesus, nosso amigo de todas as horas, é com alegria e gratidão que aqui nos reunimos para falar um pouco sobre a tua vinda a este planeta, sobre a sua personalidade, sobre como você se apresenta, mestre, para todos nós, a maneira como chegou até aqui. E tudo isso é uma alegria para a gente, para todos nós, enquanto humanidade, porque as lições que tu nos deixou, Senhor, são lições imorredoras, são lições que servem para a eternidade, são lições que nos ajudarão a nos engrandecer enquanto filhos de Deus, enquanto seres imortais que somos. Muito obrigado, Mestre, por teu imenso amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, nós poderemos E, iniciar, né, Neto? Poderíamos pois é, iniciar pelos momentos que antecedem, não é, a chegada do Cristo ao nosso planeta. E que nós sabemos, né, através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e de outras obras, não é, que Jesus, segundo, né, a espiritualidade, Jesus teve um encontro com aqueles espíritos que seriam degradados para a Terra e que estavam muito temerosos, não é? Você imagine alguém que saia de um planeta como a Terra no momento atual, um planeta ainda de provas e expiações, mas com todo esse conforto material que nós temos, não é? E ser levado para um planeta primitivo. Imaginem os seres de capela, espíritos altamente intelectualizados,
e reencarnar no corpo de um homem de Neandertal, não é? De um ser primitivo, sem vestimenta, né, nenhuma, andava nu, o corpo completamente coberto de pelos, né, uma proteção natural. Então, eles certamente estavam muito temerosos. E Jesus, então, os reúne, juntamente com o Cristo do planeta, lá da constelação de Capela, da estrela Capela, melhor dizendo, que faz parte essa estrela Capela, que é 8.000 vezes maior do que o nosso Sol. Imaginem, né, o tamanho dessa estrela. E essa estrela faz parte de uma constelação chamada Cocheiro, não é? E esses seres, então, Jesus, né, reunido com o Cristo de lá, prometeu a eles que viria pessoalmente recebê-los. Então, aproximadamente 5.000 anos, Jesus cumpre essa promessa, descendo, né, ao nosso planeta e vivendo ali entre eles, porque um dos povos que veio de Capela foi os judeus. Talvez não, com certeza o povo mais enfermo. E Jesus disse, né, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, por isso que ele se apresenta no meio daquele povo tão ligado à religiosidade, mas ao mesmo tempo tão bruto, né? Tão violento ainda. E, infelizmente, nós ainda observamos que ainda hoje eles ainda apresentam aquela característica, né, de vingança, de não levar desaforo para casa. Mas, então, esse momento que antecede e que foi elaborado no plano espiritual, não foi um momento assim, eu vou descer e vou me apresentar, não. O negócio foi organizado. Tudo que vem do plano superior é muito bem planejado. E o Cristo, então, assume, né, a chegada dele ao planeta, que é toda ela revestida desse simbolismo, né, daí da Belém, da descida, né, do anjo Gabriel, primeiramente se apresentando a Maria, depois se apresentando a José, que queria fugir, quando ele recebe de Maria a revelação que ela estava grávida, e que eles não haviam tido ainda relacionamentos sexuais, e ele, então, para não prejudicá-la, porque se ele poderia levá-la ao tribunal e ela ser apedrejada, como adultério. Porque imagine, se hoje é difícil a compreensão desse fato, imagine há 2.000 anos atrás, não é? E ele, então, prefere fugir para não comprometê-la. E Gabriel, então, sabendo que ele tinha um tipo de mediunidade diferente, que é a mediunidade onírica, que acontece durante o sono, Gabriel, então, fala com ele, né, e diz que ela estava dizendo a verdade. Quanto a essa fecundação espiritual, a nossa compreensão ainda é muito pequena, mas as pessoas costumam, à primeira vista, negar. Né? Não, isso não pode, segundo as nossas leis do planeta, mas isso pode ser aqui no nosso planeta. Jesus não era do nosso planeta, não é? Jesus é o governador, Jesus é o co-criador desse planeta. Então, ele certamente não precisaria passar por esse processo. Não há demérito nenhum nisso. Mas, como isso ainda é muito difícil de se convencer, porque é algo que a nós próprios, né, ainda falta alguma coisa para fechar essa compreensão. Imagine, então, os outros. Mas, então, José recebe a revelação e ele realmente assume o compromisso, né, como se ele fosse realmente o pai. Seria, nesse caso, um pai adotivo, né, de Jesus, e dá prosseguimento, né, toda aquela organização que nós encontramos na Bíblia, né, principalmente no Novo Testamento.
O Antigo Testamento termina no livro de Jeremias. Os judeus não aceitam o Novo Testamento. E, então, no Novo Testamento, né, fala que José foi obrigado, por força maior, a se dirigir a Belém. A Belém, porque ele nasceu lá em Belém e estavam fazendo um recenseamento, né, um levantamento das pessoas que nasceram em Belém, quer dizer, os homens, só os homens, as mulheres não tinham ainda consideração, então os homens nascidos deveriam voltar às suas cidades de nascimento. E como José nasceu em Belém, Maria foi com ele para Belém, já em adiantado estado de gestação. Coisa que no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, Hermínio Corrêa de Miranda, ele não contesta, mas ele levanta alguns pontos, né, para que a gente possa refletir. Será que é compreensível que José levasse para Belém, saindo de Nazaré, onde eles estavam, uma mulher já em estado adiantado de gravidez? Quer dizer, a viagem de lá até o Egito, ou melhor, até Belém, desculpa, levava alguns dias. Então, imagine uma mulher grávida em cima de um jumento, né? E, pela tradição, isso aí é algo que o Hermínio Miranda levanta, não é? Mas ele não afirma. É um posicionamento para a gente refletir e não sair condenando, não, está tudo errado, realmente ela não teria condições. Mas, por outro lado, observemos que eles estavam amparados por Gabriel. Era um séquito de espíritos, né? Segundo Humberto de Campos. Era um contingente espiritual que guiava essa família até Belém. E lá, chegando em Belém, aquelas dificuldades, né, de conseguir alojamento, porque imagine a cidade pequena, e recebe toda a população que estava fora, com mais a população de lá. E eu quando vejo isso, eu fico lembrando de Canindé, né, São Francisco de Canindé, aqui no Ceará, que é uma cidade que, não sei, mas a população de hoje, mais há 30 anos atrás, era cerca de 50 mil, se não me engano, e na época das festas, ela recebia 5 vezes mais do que possuía. Então, imagine a dificuldade, né? Falta d'água, hotéis, hospedagem, tudo lotado. Então, a família encontra essa dificuldade, né? José com Maria, e conta Humberto de Campos que eles vão, na primeira que eles chegaram, pedindo se havia algum cômodo, o dono do estabelecimento, né, muitos homens ali bebendo, né, conversando, e ele então diz que não tinha, foi muito ríspido, e vira-se para ele e diz se ele queria vendê-la, porque Maria era muito bonita, né, fisicamente, né, e espiritualmente muito mais. E José sai dali assim muito constrangido, né? Brigar não adiantaria, porque eram muitos. E ele sai, vai para outra estalagem, né? E lá ele recebe a mesma negação, dizendo que estava tudo ocupado. E o dono, né, vira-se para ele e olha que humilhação. Será que você não tem vergonha de ser assim tão mais velho do que essa jovem? E José, então, mais uma vez sai com Maria à procura de outro lugar, mas eles viram que não adiantaria. E Gabriel, nesse momento, né, isso é narração de Humberto de Campos, e ele, então, se ajoelha, o Gabriel, e pede orientação. Olha, vejam bem, um anjo, né, pedindo orientação, porque quem está de cima vê melhor, né? Quem sobe num edifício vê tudo que está lá embaixo, né? Mas quem está lá embaixo não vê, só vê o que está alguns metros à frente. E vem a resposta do alto dizendo que já que os homens
rejeitavam a chegada, os animais o receberiam. E que ele procurasse um estábulo, que lá eles não seriam incomodados pelos homens. E eles, então, vão a esse local já conhecido, né? Ali em Belém, e lá ele encontra acolhida, né? Entre os bois, os burrinhos, né? Os jegues, e carneiros e cabras, não é? Ali, então, eles fazem e preparam o local do nascimento do nosso Salvador. Então, por aí, Neto e amigos, a gente vê a simplicidade, né? A simplicidade da chegada, sem nenhum holofote, sem nenhuma notícia nos jornais, não é? A mídia não existia ainda, né? Então, foi uma chegada tranquila. E, ao mesmo tempo, ali ao lado, os pastores estavam dormindo, né? Na relva, em volta dos carneiros, e aparece, então, aquele cortejo luminoso, né, de anjos e um coro, né, cantando, e eles acordaram muito assustados. Quem não acordaria, né? No local que não tinha luz elétrica, que eles olhavam para o céu e as estrelas estavam tão brilhantes que dava a impressão que, se esticasse o braço, poderia tocar em algumas, não é? Não havia poluição, não tinha luz elétrica na rua, nem fogueiras naquela noite, e eles então acordam assustados, e Gabriel diz para eles, né? Não temais, porque vos trago uma boa nova de grande alegria. Nesse exato momento, na cidade de Belém, numa estrebaria, o Cristo, ou o Salvador, acaba de chegar. Vocês o reconhecerão dentro de uma manjedoura, enrolado em panos. Aí, imediatamente, né, eles se levantam e levam peças de lã, né, que eles haviam cortado, guardado, para eles, né? Levaram, diz Humberto de Campos, que levaram também leite de cabra, né, de leite de ovelha, melhor dizendo, e são os primeiros visitantes de Jesus na face da terra. As pessoas mais simples, não é? Os pastores. Olha que coisa linda, né? Aquele céu super estrelado, a Via Láctea, né? Sendo observada com nitidez, o frio da noite, e chegam naquela estrebaria e encontram ali o menino Jesus, juntamente com seus pais. Então, essa é a primeira imagem, né, Neto, que a gente tem, e que guardamos assim, nessa simbologia, um carinho muito especial pela chegada de Jesus, a nos exemplificar que não devemos buscar luxo, não devemos buscar os holofotes do mundo, e que a nossa ascensão deve ser a mais humilde possível, né? Você quer dizer alguma coisa? Toda essa narrativa, né, Alcides, é de uma beleza assim, e de uma simplicidade. Eu acho que por isso é tão belo, pela simplicidade, pela forma como ela é trazida, né? E o relato aí de Humberto de Campos também enfatiza isso, mais ou menos como está escrito no texto bíblico, né? Mas há eu poderia dizer, essa comemoração do aniversário em si, a vinda do Cristo, eu acho que eu acho não, é algo irrefutável, né? Algo que não tem, alguns estudiosos ainda tentam desmerecer, enfim, algumas pessoas que não são, não têm alguma ligação com a parte religiosa, né? Que não são extremamente céticos no que diz respeito às questões da vida espiritual, mas
eu penso que algo, quando é verdadeiro, se estabelece ao longo da história, né? Algo que é verdadeiro fica e permanece e continua apresentando aquelas verdades, né, iniciais de quando deram início à narrativa a respeito da história de alguém. E a do Cristo, ela até hoje faz com que milhões de pessoas, né, de seres humanos, tragam ela como uma verdade para si. E muitos tiram dessas lições, né, realmente as lições que o transformam, que ajudam no processo de transformação íntima, de transformação pessoal. Agora, a gente sabe que houve ao longo da história, toda uma alteração, né, a gente pode dizer assim, de muitas situações realizadas no que diz respeito ao Cristo. Por exemplo, o Natal, o seu natalício, né? É algo que assim, nós temos como verdade isso que tem sido apresentado para a grande maioria, é o que é aceito, vamos dizer assim, pela humanidade como um todo, ou grande parte, mas a gente sabe que essa data ela surgiu, né, o Natal, ela surgiu a partir no formato como nós entendemos atual, teve uma origem lá no paganismo do século II depois de Cristo, né, por volta do ano de 270, 74, por aí, quando então o imperador romano Aureliano determinou que se comemorasse o início do solstício de inverno, que era uma homenagem a um deus pagão, o deus Sol, e a partir dali o cristianismo incorporou essa festividade, né? E transformou na comemoração do nascimento de Jesus. Então, isso foi considerado pelos cristãos até os dias atuais como Jesus sendo o Sol, né? O Filho de Deus, a encarnação da justiça divina, podemos dizer assim, e a personificação da luz do mundo, como ele mesmo afirma nos evangelhos, eu sou a luz do mundo, né? Então, qual a sua opinião a respeito disso, Alcides? Isso faz alguma diferença, eu diria, no que diz respeito a tudo que nós sabemos acerca da personalidade de Jesus? Neto, é muito interessante, não é, essa sua pergunta, porque para o verdadeiro cristão, para aquele que realmente vê no Cristo a imagem do amor, a imagem do perdão, da tolerância, não importa. Não importa a data, não é? Não importa o local. Uns dizem que ele nasceu em abril, 4 anos, né, antes, então Jesus não teria partido com 33, mas com 37 anos. Então, isso são questões materiais que para nós que amamos o Cristo e que procuramos seguir os seus ensinamentos, o que importa são esses ensinamentos que ele trouxe, não é? E não a parte, digamos assim, material, né? de como ele chegou, em que ano ele chegou, em que cidade ele chegou, isso pouco importa. O importante é ele nascer em nossos corações, não é? Porque nós hoje estamos aqui falando sobre ele, falando sobre o seu nascimento, mas provavelmente há uns 400, 500 anos atrás, talvez nós nos encontrássemos para planejar assaltos, não é? Para planejar saques, invasões. Então, vejam como realmente ele já nos tocou o coração, porque hoje nós estamos falando de uma outra linguagem, né? Com uma outra condição, a condição de que realmente ele veio, não por acaso, ele veio dentro de um planejamento organizado pelo plano maior, e juntamente com ele, não é? Para que a mensagem do amor pudesse chegar até nós. É uma revelação, a segunda revelação.
A primeira revelação, né, feita por Moisés, a revelação de um Deus único, não é? A revelação de um Deus que, para na época deles, né, era um Deus justiceiro, um Deus que punia, um Deus que era rigoroso, porque a época assim o exigia. O povo era tão bárbaro, tão guerreiro, tão violento, que se mostrasse a visão de um Deus misericordioso, eles não acatariam, eles só acatavam aquilo que era representado pela força. Então, Moisés nasceu e viveu nessa época, mas o Cristo veio aproximadamente 1.300 a 1.600 anos depois, e os espíritos já haviam reencarnado várias vezes, aqueles mesmos espíritos. Então, eles já estavam em condições de receber a segunda revelação, mesmo que não adotassem, mesmo que não compreendessem naquela época, mas que no futuro viria o Consolador para explicar. E é o que aconteceu, não é? Cerca de 19 séculos depois da partida de Jesus, vem o Consolador prometido, que ele anunciou que viria, e veio explicar tudo aquilo que ele disse e que não foi compreendido na época, porque havia falta de maturidade espiritual. Então, foi necessário mais umas 10, 12 reencarnações para que nós pudéssemos, então, mais amadurecidos um pouco, iniciarmos esse momento que estamos vivendo agora. Então, aí a gente percebe um planejamento maravilhoso, né? Que começa lá com a chegada do Cristo na Terra e veio se desenvolvendo, houve muitos desvios, não é, da sua mensagem, os homens adulteraram tudo, fizeram muitas traduções falsas, não é, falseando melhor as ideias que ele trouxe, mas no final de tudo isso viria o Consolador, que explicaria em espírito e verdade e o que nós estamos aprendendo hoje. Então, hoje nós temos, né, os nossos círculos de estudo evangélico, né, como os NEPs, em todo o Brasil, que se aprofundam nesses conhecimentos do Evangelho. Então, o Espiritismo hoje não é só doutrina, não é só a doutrina espírita, é a doutrina espírita associada ao Evangelho do Cristo, muito mais clarificada. Porque, observemos bem, Neto, a minha infância, eu tive contato com alguns espíritas, eu era criança, e eram homens, assim, eles eram, assim, austeros, né, na apresentação, eram homens que imprimiam respeito muito grande, mas não era como hoje, abertura, né? Os espíritas de hoje são muito mais abertos, são muito mais sociáveis. Então, foi necessária a chegada de Chico Xavier para que o movimento espírita ficasse mais humanizado. Porque antes era muito conhecimento e pouco relacionamento. Os espíritas eram muito fechados, até porque, em consequência da força da religião tradicional que adentrou pela República. Não foi só no Império. Assim que chega a República, a Igreja ainda tinha um poder muito grande. E os espíritas foram presos, né? Foram perseguidos várias vezes. Então, depois de muita luta, foi que o movimento espírita começou a se firmar. Então, aí, o espírita começou a realmente ter contato mais íntimo com o Evangelho, através de Chico Xavier, que foi um verdadeiro exemplo. Não foi só porque ele recebeu 400 e tantos livros encarnado, né? Hoje são muito mais depois que ele desencarnou, mas não foi só pela mediunidade, foi principalmente pela sua evolução, pela sua humildade, que o movimento espírita cresceu muito no Brasil e se tornou um movimento evangelizado, né? Que era o sonho do Dr. Bezerra de Menezes.
que o espiritismo fosse cristianizado. E é o que está acontecendo hoje, não é? Muito bem. E coisa interessante também, que a gente percebe, a chegada do Cristo, nós vamos ver que Roma era um país altamente belicoso, né? Esparta também era, de Esparta, né, saiu Alexandre, né? Carlos Magno, depois Alexandre o Grande, era um povo muito guerreiro, mas Roma era muito mais poderosa, né? Eles eram guerreiros, mas não eram tão organizados como os romanos. Aqueles exércitos romanos, eles eram altamente profissionalizados. Eles construíam pontes, eles faziam verdadeiras travessias em lugares perigosos. Quer dizer, não eram só soldados, eles eram também pedreiros, eram carpinteiros, eram homens que tinham um know-how acima dos espartanos. E era um povo que vivia em guerra o tempo todo. E na introdução do livro Boa Nova, vem Humberto de Campos, né? Ele faz uma indagação sobre o momento que antecede a chegada do Cristo. Foi um momento em que o Império Romano parou de fazer guerras e que assumiu, né, César Augusto, né, que inclusive o mês de agosto é homenagem a ele, e que foi um período de paz. Então, Humberto de Campos diz que era um imperador diferente. Ele tinha uma saúde muito débil. Ele vivia com o peito, né, enfaixado de panos, porque tinha gripes muito sucessivas. E além dos problemas físicos dele, a mulher dele vivia envolvida com assassinatos, né, com envenenamentos. A filha dele, ele foi obrigada a expulsá-la, né? Ela tornou-se prisioneira na ilha de Pandatária, porque também era envolvida com orgias sexuais. Então, ele era um homem muito íntegro, o imperador. E nesse governo dele, a arte e a cultura prosperaram e as guerras cessaram. E não foi por acaso. É porque o Cristo estava chegando. Então, até a psicosfera do planeta tinha que ser alterada para que ele pudesse chegar. Então, vejam que é um trabalho fantástico da espiritualidade. Não é? Quer falar alguma coisa? Pode ir. É impressionante, né? Essa fala do Humberto de Campos, e realmente a gente vai analisar com o contexto histórico, e, de fato, isso foi algo que aconteceu, né? Alcides, agora tem um livro, Nos Passos do Mestre, né, de Vinícius, né, o Espírito Vinícius, que ele traz uma mensagem de quando a gente tem o encontro, quando Jesus nasceu para nós. O que você poderia falar para a gente sobre essa mensagem? É um livro muito interessante, são muitas histórias, muitos casos, é um livro muito rico, é em torno do mestre, né? E nesse livro tem um capítulo que ele fala, né? O Cristo nasceu onde e quando? Porque para nós, né, a história nos revela, e não há como contestar, porque não temos provas, né? Não temos arquivos onde possam ser consultados os originais. Para nós, Jesus nasceu na noite de 24 para 25 de dezembro, né, lá em Belém. Mas se ele faz tipo uma enquete com os participantes, né, daquele movimento em torno do Cristo, perguntando a eles onde e quando Jesus nasceu. Então, ele chega como se ele estivesse de frente para Paulo de Tarso e perguntasse a ele: Paulo, me diga, na sua opinião, onde e quando Jesus nasceu. E ele diz assim: certamente o apóstolo dos gentios não nos diria que Jesus nasceu na noite de 24 para 25 de dezembro em Belém. Ele diria: para mim, Jesus nasceu às portas da cidade de Damasco,
quando, ensandecido pelo ódio, eu buscava Ananias para prendê-lo e, mais tarde, levá-lo à morte. E, de repente, chegando às portas da cidade, eu vi uma luz muito mais forte do que o sol no deserto, né? Imagine areia branca, o sol de meio-dia, 1 hora da tarde, e aquela luz me cegou. E eu caí da montaria, né? Que muitos pensam que era o cavalo, mas era camelo. O cavalo não suportaria a marcha no deserto, né? Não tinha recursos para isso. Somente o camelo conseguiria atravessar um deserto. Pela sua natureza, né? O camelo bebia água e ficava vários meses sem beber. Já o cavalo não. O cavalo, além de se cansar, ele precisaria estar sempre bebendo água. E ele então diz, então, cego por aquela luz, eu ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo era o nome anterior, né, de Paulo de Tarso. E ele então diz, quem sois, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem persegues. E ele então, imediatamente, ele diz, Senhor, o que desejas de mim? E ele diz assim, vá e entre na cidade e aguarde por 3 dias, que alguém irá auxiliá-lo, porque ele ficou cego a partir daquele momento, né? Então, Paulo diria, Jesus nasceu exatamente naquele momento em que fui tocado pelas suas palavras e pela luz que brilhava, né, em torno do sol, muito mais forte do que o sol. Aí Vinícius faz a indagação a Simão Pedro. Simão Pedro, onde e quando Jesus nasceu? E Simão Pedro, então, nos diria que Jesus nasceu para ele naquela madrugada fria, né, de quinta-feira para sexta, onde ele havia já negado por 3 vezes que não conhecia o mestre, e que na terceira vez que ele negou, o galo cantou, né? Já estava chegando o outro dia, e o galo cantou, aí ele acordou, que Jesus havia dito isso para ele, né? Que ele o negaria. E quando ele nega pela terceira vez, que ele olha para o lado, Jesus estava aproximadamente uns 5 metros dele. Só que Jesus estava do lado de dentro do prédio, ele estava no pátio. E quando ele olha para Jesus, aquele olhar veio ao seu encontro, é um olhar de ternura, de compreensão em relação à sua fraqueza. E ele então diz para mim, Jesus nasceu naquele momento, com uma força tão grande que eu cheguei ao ponto de, ao ser crucificado, pedir para ser de cabeça para baixo, para não imitar o meu mestre. Aí Vinícius pergunta, né, a Maria de Magdala, Maria, me diga onde e quando Jesus nasceu. E ela então diria para ele, Jesus nasceu naquela manhã, né, em Jericó, quando na noite anterior fui travestida de serva, com a minha serva Ruth, que me levou até onde ele estava pregando. E no dia seguinte, às primeiras horas da manhã, atravessei o lago de barco, vestida também de serva, e fui encontrar com ele. E lá ele me fez muitas revelações acerca do verdadeiro amor, do amor que eu procurava. Não o amor físico, mas o amor espiritual. Então, a partir daquele diálogo, eu realmente posso afirmar que o Cristo nasceu em mim. Aí, então, ele pergunta a Dimas, o bom ladrão, Dimas, onde e quando Jesus nasceu? E Dimas, então, nos diria que Jesus nasceu naquela tarde de muito sofrimento para ele, aonde pregado no madeiro, né, pelos braços e pelas pernas, sofrendo muitas dores físicas, ele então gritando, xingando, não é?
ele vira-se e viu aquele homem ao centro, entre os dois ladrões, Dimas e Gestas. Gestas era mais briguento, não era mais revoltado do que Dimas. E Dimas, então, diz que olhar para o meio, né, para o lado, viu entre as duas cruzes aquele homem que era calmo em pessoa, que não dizia nada e que exalava uma paz muito grande ao ponto de lhe tocar os sentimentos. E ele então vira-se e diz: Senhor, me receba no seu reino. Com outras palavras, né, que está na Bíblia. E então Jesus disse, né, em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Se nós tirarmos a vírgula, dá a entender que já naquela tarde ele entraria no paraíso com Jesus, coisa que nós sabemos que pela lei da evolução é impossível. Jesus era um espírito puro, Dimas era um espírito equivocado como nós e que ainda estava, né, saindo num processo doloroso, né, pelos erros que ele cometeu. Então, era impossível que ele estivesse ao mesmo tempo com o mestre, né, no mesmo local, no mesmo ponto, né, na espiritualidade. Mas então Dimas nos diria que para ele o Cristo nasceu naquela tarde, quando, conversando com ele viu que ele não era tão desprezível assim para o Cristo. Então, por aí, nós podemos ver que o nascimento de Jesus, que infelizmente ainda é repetido anualmente, mas somente na parte física, não é? Fazem-se teatralizações, não é? Representações, filmes, mas que depois de algumas horas se esquece. Aí, o momento que ele chega, ao invés de refletirmos, né, de nos reunirmos com a família, que é altamente saudável, mas deveria ser um momento de reflexão. Tudo bem que depois haja comidas, não é? Bebidas sem excessos, mas não acontece isso. Os excessos ultrapassam, não é? Esse simbolismo. E é uma das noites mais violentas, é a noite de Natal, onde tem muitos acidentes, porque as pessoas bebem demasiadamente, o serviço de vigilância, de policiamento desaparece, porque todos estão nos seus lares, e com isso, então, há um número de acidentes muito grande, de crimes, não é, de assassinatos, porque as pessoas se excedem, achando que é uma noite para se beber todas, para se empanturrar até não aguentar mais, e não deveria ser assim. Deveria ser uma noite de recolhimento, né? No meio da nossa reunião familiar, vamos conversar um pouco, vamos ler uma página, vamos fazer uma prece, né? De gratidão por tudo que recebemos e pela mensagem do Cristo, principalmente, não é? Então, é mais ou menos isso, né, Neto? A nossa mensagem, né, que deixamos para os nossos amigos, diferente, né, um pouco, mas que possamos, daqui a pouco, né, mais tarde, um pouquinho, possamos nos reunir com nossos familiares, que é altamente saudável, e que todas aquelas divergências políticas possam desaparecer, que possamos voltar a nos confraternizarmos, como fazíamos antes. Mas, infelizmente, tem aqueles que são fanáticos, né? E os fanáticos são perigosos, não é? Porque não aceitam. Você pode conversar, você pode tentar passar por cima, mas eles não querem. Mas vamos tentar assim mesmo, né? Orar por eles e, se eles tiverem, vamos conviver, nem que seja naquele momento, sem nos altercarmos, né? Sem brigarmos com eles, tá? Essa é a nossa mensagem para essa noite de Natal. Perfeito, meu amigo. É isso, né? Que a gente possa, com essa mensagem que eu me equivoquei o nome do livro, né, Em Torno do Mestre, né? Pelo Espírito Não, mas não Vinícius. tem problema. Assim, que a gente possa, da mesma forma que esses personagens citados, né? Que a gente também procure lembrar quando foi o nosso verdadeiro encontro
com Jesus, né? Quando que nós, digamos assim, viramos a chave para tentar viver de uma maneira mais humana, mais fraterna, né? De uma maneira que nos aproxime desses ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Então, que a gente reflita sobre isso, não somente no dia de hoje, né? Mas que todos os dias, seja Natal, todos os dias a gente tenha esse encontro com Jesus, ao amanhecer do dia, que a gente possa fazer as nossas reflexões em torno do que virá, né? Que nos prepare para o que virá. Ao final do dia, nossa prece de gratidão por tudo que vivemos e aprendemos ao longo daquele dia, né? Então, tudo isso são encontros que nós temos com Jesus, né? São momentos que nos conduzem são momentos reflexivos que nos conduzem a esse encontro com Ele, né? Então, que a gente jamais esqueça disso, né? Que a gente viva isso no cotidiano. Com certeza, meu amigo, é isso mesmo. Então, meu amigo, para a gente encerrar, eu peço para você fazer a nossa prece. Você fez a inicial, eu faço a de fechamento. Isso. Então, nesse instante, rogamos a Jesus, especialmente para o nosso amigo Sabino, que ontem fomos visitá-lo, que está muito magrinho, está muito frágil. Um homem que era uma força, um gigante no trabalho, mas que tudo, nós sabemos que nessa vida, nesse planeta, nós estamos sujeitos a enfermidades que são originárias de vivências anteriores. Senhor, pedimos para Ele, como para todos nós, a misericórdia do Pai, através da sua infinita bondade, para que possamos, nesse Natal, marcarmos definitivamente a nossa trajetória. A trajetória para cima e para o alto, como dizia Leopoldo Machado. Que possamos, Senhor, firmes nessa mensagem, apesar das nossas fraquezas, que certamente ainda iremos tombar muitas vezes, porque a marcha do crescimento é assim, mas que possamos cair e levantar, e não ficarmos no chão. Que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós, todos os nossos irmãos que nos assistem, que nos assistiram até agora, aqueles que nos assistirão mais tarde, em outros dias, que essa energia do Natal, que é a presença do Cristo entre nós, possa permanecer em nossas atitudes durante todo esse ano que vai se iniciar para nós. E que realmente os nossos propósitos possam ser de crescimento e de amor para com todos. Que assim seja. Então, nossa gratidão a todos e até o nosso próximo encontro. Uma excelente noite de Natal para todos. Isso, muita felicidade a todos. Até lá. Até breve.